Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre mais uma mitologia. Bom, primeiro, o que é uma mitologia? Mitologia são essas histórias aí que cada panteão tem, que panteão é um conjunto de deuses, e ali existem várias mitologias, ou seja, várias histórias ali que tem os deuses envolvidos e lições. E as mitologias, para além de ser uma historinha fantasiosa, como muitas pessoas imaginam, as mitologias elas nos ensinam muito sobre autoconhecimento, sobre poder, sobre magia, sobre conhecimentos cósmicos. Então, as mitologias elas têm muita riqueza de ensinamentos ali escondidos, muita simbologia. E hoje eu vou falar sobre a deusa Mati e sobre o julgamento, sobre o juízo final ali para os egípcios. O panteão egípcio que é um panteão que eu gosto bastante. E falar sobre o panteão egípcio é falar sobre a história do tempo, um panteão e um conjunto de deuses e um povo muito antigo, muito sábio, que trouxe muitos conhecimentos para a gente de magia, de invenções aí para o nosso dia a dia e, enfim, muita riqueza de conhecimentos, muita sabedoria. E esse mito, ele fala ali do momento da morte e sobre o juízo final. Bom, para os egípcios, não o juízo final que a gente conhece pelo cristianismo, mas para os egípcios, a hora da morte sempre tinha ali um julgamento, que era presidido por Osíris, o deus do submundo. E essa ritualística consistia em pesar o coração, porque para os egípcios o coração tinha que ser leve. Então, no coração, e assim, em muitas mitologias, e até energeticamente, é no coração onde ficam guardadas ali as nossas emoções, e a nossa memória, os nossos traumas, enfim, toda essa carga emocional fica ali guardada no coração. E durante essa ritualística, o coração era pesado contra uma pena, a pena de Mati. Mati, que é uma deusa da justiça, uma deusa da verdade, uma deusa da ordem e do equilíbrio. Então, ela era uma deusa muito cultuada, até pela nobreza. Por quê? Porque ela garantia a ordem, ela garantia a honestidade, ela garantia a verdade. Então, se o coração estivesse pesado, aquela pessoa seria julgada. E o coração teria que estar leve, então teria que ter o mesmo peso ali daquela pena. Por quê? Porque o coração tinha que ser leve, livre de mentiras, livre de enganos. E se o coração estivesse pesado, aquele coração era comido. Mas esse julgamento não era um julgamento punitivo, que nem a gente conhece, em outras religiões. Não era uma condenação, mas era um julgamento de si mesmo. Então, esse momento desse julgamento, as pessoas ali, esse povo que viviam ali, cultuando esses deuses, sempre tinham em mente e cultuavam muito essa deusa Mati. E era uma regra de vivência, esse momento desse julgamento e o culto a essa deusa. Mas por quê? E o que é que tem para nos ensinar esse julgamento? Sobre a verdade que nós temos que ter com nós mesmos, tá? Por exemplo, o coração. No coração estão guardadas todas as nossas mágoas, as nossas emoções, os nossos traumas. Então tem toda aquela bagagem emocional. Esse mito ele fala muito das nossas emoções, da nossa verdade, trazendo para o viés do luciferianismo, que preza ali pela verdade, pela iluminação. Esse mito nos ensina a sermos honestos com nós mesmos. Então, Mati, ela nos ensina e lembrar desse momento do juízo final sobre a honestidade radical. Mas em que sentido? Não é uma moralidade, como a gente conhece, não é uma falsa moralidade. Não é sobre você ser uma pessoa boazinha, ou sobre ser uma pessoa passiva ou pacífica com medo de um julgamento, Mas é sobre você ser uma pessoa honesta com você mesmo. E sim, tem a questão da moralidade, de você ser reto, de você agir com verdade para com as outras pessoas também, do jeito que você gostaria de ser tratado, mas principalmente sobre você ser honesto com você mesmo, com a sua vida, com as suas emoções, com a sua verdade. Então,
Mate, ela era implacável com a mentira. Mas a mentira que a gente conta para nós mesmos. Por exemplo, você dizer um sim quando você queria dizer um não. Você fazer coisas que não condizem ali com a sua verdadeira vontade, a sua verdadeira essência. E você guardar no seu coração sentimentos que adoecem, que pesam esse coração. Por que tem a ver com o luciferianismo? Porque a gente precisa, para fazer essa limpeza e essa lapidação, essa alquimia, de um coração leve, um coração livre de enganos, livre de mágoas, de sentimentos de culpa, de acontecimentos do passado que muitas vezes a gente fica agarrado, fica carregando, não consegue liberar, não consegue soltar. E tudo isso vai pesando o nosso coração, tudo isso impede que a gente leve a vida com fluidez. Um ego inflado, um orgulho excessivo, né? Então é muito descontrole emocional que pesa esse coração. E as mentiras que a gente conta para nós mesmos, para quê? Para mascarar ali as nossas fraquezas. Então a honestidade radical aqui tem muito a ver com a nossa verdade interior, que a gente precisa viver alinhada com essa honestidade. Né, com a nossa honestidade, com a nossa verdade, a gente não se violentar querendo entrar numa caixinha ou numa validação dos outros ou querendo agradar os outros o tempo todo e carregando ali sentimentos, carregando emoções que não trazem nada de bom, não trazem nenhum benefício, só pesa ali o nosso coração. E quando a gente está com o nosso coração pesado, né, a gente não tem fluidez, a gente não consegue fazer um trabalho de expansão de consciência, a gente não tem clareza mental, porque todos esses pensamentos e essas emoções enevoadas, esses pensamentos que fazem pesar o nosso coração, eles nos impedem de avançar. Então não existe um avanço, não existe uma fluidez, não existe o ir para frente, não existe uma lapidação. Por quê? Porque o coração está excessivamente pesado. E não adianta a gente contar mentiras para os outros e viver ali sobre máscaras. As máscaras sociais, elas são importantes, a gente já sabe disso, para regras de convivência, seja no trabalho, seja em família. A gente precisa dispor ali de certas máscaras para evitar ali conflitos desnecessários. Mas a gente pode usar milhares de máscaras para todo mundo, para as outras pessoas, mas a gente não consegue enganar a nós mesmos. Então é você ser leal e verdadeiro com você mesmo. É soltar uma emoção que está ali reprimida. É muitas vezes soltar uma mágoa ali que adoece o seu coração, adoece o seu mental. É você não ficar agarrado a sentimentos inferiores que não levam a nada, não trazem nada de bom e só te atrasa, só te puxa para trás, te afasta dos teus propósitos. É sobre essa verdade que esse mito vem dizer, muito sobre o nosso campo emocional, sobre as mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? Aquelas mentiras confortáveis, aquelas desculpas que a gente vai se dando, aqueles comportamentos, aqueles condicionamentos que a gente está acostumado e a gente não quer encarar de frente. E assim a gente vai contando uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, e ali vai pesando esse coração, vai adoecendo e vai se afastando da nossa verdadeira vontade, né, do nosso propósito. Então esse mito, ele vem nos lembrar disso. Então de vez em quando revisitar esse mito nos lembra de viver com essa verdade, de se olhar no espelho e a gente ser honesto com a gente mesmo. E a gente manter no nosso coração, na nossa mente, nos nossos campos, aquilo que constrói alguma coisa, aquilo que traz ali uma virtude, traz ali uma sabedoria. Porque sentimentos inferiores, sentimentos que não trazem nada de bom, ou então ficar agarrado a acontecimentos do passado, que o passado tem que ficar lá no passado, e por mais que seja doloroso, um trauma, um acontecimento, uma mágoa, uma raiva, aquilo não tem nada de bom para trazer para o presente, só traz mais sofrimento e mais
peso. E para o viés da espiritualidade, é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio emocional, né? Quando a gente fala de espiritualidade, de luciferianismo principalmente, a gente fala sempre de autoconhecimento, de trabalho com as sombras, de lapidação, de forja. Então, trabalhar esse campo emocional, limpar o nosso coração e ser honestos com nós mesmos, nós estamos alinhados ali com o luciferianismo, né, com essa vertente, e com a espiritualidade de uma maneira geral, porque a espiritualidade, né, o nosso sagrado, a nossa ancestralidade, eles estão ali para nos auxiliar para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais digna, com expansão de consciência, com a alquimia que a gente precisa fazer. Então, esse mito, ele fala sobre esse equilíbrio emocional, sobre essa limpeza, sobre a fluidez. Então, é deixar esse coração sempre leve. Óbvio que tem momentos que o coração vai pesar, né, que as mágoas acontecem, coisas que estão ali, que estão fora do nosso controle, né, sentimentos, acontecimentos, mas é a não estagnação, é não deixar ficar pesado, esse peso que não pode permanecer, né? O peso pode até ficar por um momento, mas tem que ter a fluidez, né? Tem que expandir, tem que limpar, tem que transmutar, tem que resignificar esses pesos que a gente vai carregando. Então, lembrando desse mito, a gente lembra da limpeza emocional, da cura emocional e de se manter sempre leve, trazer essa leveza, que não é fácil, são processos, né? Quando a gente fala de magia e espiritualidade, a gente não pode esquecer dessa palavra, processos, processo de autoconhecimento, o processo de identificação desses pesos desnecessários que só puxam a gente para baixo, puxam a gente para trás, se agarrar a sentimentos inferiores, a identificação desses processos, né? A identificação desses padrões é um processo. E cada pessoa tem o seu tempo, né, para identificar de acordo aí com a sua realidade, com a sua vivência, com a sua história de vida. Mas é interessante ter isso sempre em mente, que a gente precisa sempre estar limpando o nosso campo emocional, sempre limpando o nosso coração, sempre trazendo essa leveza. Para quê? Para que as coisas fluam. A gente quer que a nossa vida flua, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer a ação na nossa vida, mas é uma ação benéfica, uma ação que traz coisas boas, que traz a prosperidade, que traz o amor, que traz o autoconhecimento, que traz as virtudes espirituais, a sabedoria. E para ter essa fluidez não pode ter peso. E o peso emocional, ele é muito grande, né? As nossas emoções, elas são a nossa maior dificuldade. A maior dificuldade para o ser humano é lidar com essas emoções. Mas é um trabalho que precisa ser feito, né? Equilibrar os 4 campos, o emocional, o mental e, como eu sempre falo nos outros vídeos, um campo desequilibrado desequilibra todos os outros. Então, limpar o coração de pesos, ser honestos com nós mesmos, né? A honestidade radical, né? De viver de acordo com a sua verdade, com a sua essência, e sem carregar pesos desnecessários, aquilo que não acrescenta em nada, né? O peso morto, né? Bom, esse é um dos mitos, né? Um dos mitos importantes aí para a espiritualidade, dentre muitos que existem, e espero que traga aí algumas reflexões, né, para vocês pensar sobre esse assunto e que traga algo de construtivo. Espero que vocês tenham gostado.